E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de história, então, iniciando o PET 6. Como vocês já devem ter notado das outras disciplinas, nós estamos tratando aí 2 semanas por disciplina, então vocês vão fazer as atividades de história nessa semana e na próxima vocês vão folgar de história. Nosso tema da aula de hoje ainda é falando sobre ditadura militar. A ditadura militar, como a gente viu, foi um período onde os direitos humanos acabaram sendo cerceados, acabaram sendo diminuídos, retirados pelo Estado autoritário que o Brasil teve entre 64 e 1985. E grupos minoritários da sociedade sofreram muito com isso, inclusive os povos indígenas. Os indígenas foram alvo da ditadura militar, principalmente no que tange a tomada de terras e o fim de reservas indígenas. Até para cumprir interesses ali de cronograma capitalista, abrir áreas de florestamento, áreas de mineração, muitos povos indígenas foram deslocados, foram exterminados, foram presos pela ditadura militar, e as entidades que protegiam os índios nessa época, elas perderam totalmente a funcionalidade e até mesmo a legalidade. Vários eventos de tentativa de proteção ao índio foram promovidos e foram brutalmente comedidos ali pela ditadura militar. Então foi um período em que os índios acabaram sofrendo muito aqui, visando eles, o olhar deles como minorias aqui no Brasil. Um outro grupo que acabou sofrendo muito, até um regresso dos seus direitos aqui no Brasil, foram os negros. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, lutava-se pela legalidade dos negros, a universalização das leis para os negros nos Estados Unidos. Movimentos de Martin Luther King, de Malcolm X, que pelo menos, se vocês nunca viram nada sobre eles na história, vocês já devem ter visto ali alguma referência, por exemplo, no Todo Mundo Odeia o Chris, que vira e mexe fala dessas duas personalidades. Então, nesse momento em que os negros nos Estados Unidos lutavam lá também para obter seus direitos, aqui no Brasil, os direitos dos negros foram retirados. Boa parte das manifestações culturais negras, afrodescendentes aqui no Brasil, acabaram sendo perseguidos pela ditadura militar. Uma vez que a ditadura acabava pregando uma cultura ali que fosse uma cultura muito particular de uma elite governante aqui no Brasil. Então, vai haver movimentos, sim, por uma democracia racial aqui no Brasil, uma luta contra a discriminação, uma vez que o racismo ele nunca se desvinculou da sociedade brasileira, porém, esses movimentos também vão ser amplamente combatidos, tá? E por fim, eu gostaria de falar de uma terceira minoria aí que também foi alvo de muita perseguição por parte dos militares, que foi os LGBTs. Hoje em dia a sigla é bem maior que essa, LGBTQIA+, mas na época só se resumia ao movimento LGBT. Estipula-se que entre os presos e mortos e torturados pela ditadura, os homossexuais tenham sido o maior número de pessoas perseguidas por esse regime militar aqui do Brasil. E por conta disso tudo, é que a sociedade inteira começa a se mobilizar, então, em 1984, pela volta das diretas já, ou seja, pela possibilidade dos brasileiros pudessem voltar para presidente e, enfim, acabar com a ditadura militar no Brasil. Como eu falei lá na matéria sobre os regimes militares, já no final do governo Geisel, no início do governo Figueiredo, já era possível ter voto direto para governador e para prefeito. Porém, o presidente ainda era a única coisa que ainda era restrita a um colégio eleitoral. Então surgiu em 1984 esse movimento,
diretas já, para que os votos fossem diretos para o presidente, que a população pudesse eleger seu presidente. Houve uma comoção, como a gente vê aí na foto, de artistas, intelectuais, populares, até a própria elite que colocou os militares no governo já estava cansada dessa falta de direitos civis ali em muitos momentos. Então, até ela acabou se mobilizando a favor das diretas já. Apesar da grande comoção nacional, com adesão em todos os estados, em todas as camadas populares, a direta já acabou não passando. Porém, numa eleição de caráter indireto, disputaram ali dois civis. Paulo Maluf, candidato do Arena, partido dos militares, e Tancredo Neves, do partido MDB. E acabou que houve, então, a vitória de Tancredo Neves para a presidência da República. Entretanto, como já tem até um filme, o médico do presidente, o doutor do presidente, eu não lembro o nome correto, Tancredo Neves precisaria passar por um procedimento cirúrgico antes da posse. E esse procedimento cirúrgico acontece ali vários erros médicos, várias fatalidades que levam o Tancredo Neves a morrer, mesmo antes de assumir a presidência. Isso seria um perigo aqui no Brasil, uma vez que os militares chamariam ali a transição de poder e havia uma linha que era contrária à redemocratização aqui no Brasil. Porém, então presidente ainda, João Batista Figueiredo, ele acabou batendo o pé e deixando então que Sarney, o vice-presidente, esse que está abraçado aí a Tancredo Neves, o mais careca, assumisse a presidência e dentro do colégio eleitoral fosse votado ali se deveria permanecer o Sarney ou convocada novas eleições. Acaba que, diante desses fatos, José Sarney acaba saindo vitorioso dentro do colégio eleitoral e se tornando, então, o primeiro presidente de uma nova era democrática aqui no Brasil a partir de 1985. E durante o governo Sarney é que é montada a nova Constituição brasileira, ou pelo menos a atual Constituição brasileira. Essa que foi feita em 1988, na Assembleia Constituinte, ou seja, numa votação e criação de novas leis. E essa Assembleia Constituinte montou a Constituição brasileira com base nas ideias da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por isso, então, que ela ganha o título de Constituição Cidadã. Todos esses grupos que eu falei que acabaram sendo perseguidos ao longo da ditadura, eles recobraram os seus direitos assim, com base nas diretrizes que a ONU já impunha aos vários países de respeitar etnias, religiosidades, nacionalidades, credos. Então, tudo isso acabou sendo abarcado aí pela Constituição brasileira, que acabou assegurando os direitos humanos, até mesmo as minorias étnico-raciais e também as minorias de gênero. Apesar da progressiva luta ainda pela ampliação desses direitos, a situação melhorou muito a partir da Constituição de 1988. Isso não quer dizer que esteja tudo em dia ainda, já que a gente vê muitos casos de racismo, muitos casos de homofobia ainda presentes na nossa sociedade. O descaso com os indígenas, o ataque às reservas indígenas, por exemplo. Acredita-se que essas queimadas na Amazônia tenham atingido, pelo menos nesses últimos tempos, cerca de 12 reservas indígenas. Ou seja, não há um cuidado ali com os indígenas e órgãos como, por exemplo, a FUNAI, a Fundação de Amparo ao Indígena, acaba sendo ali uma gota de água dentro de um oceano de problemas que os indígenas têm que enfrentar aqui no Brasil. Ainda há a questão da aceitação do indígena como cidadão do Brasil, ele participar das decisões políticas, participar do corpo político. Se a gente for ver candidatos indígenas no Sudeste, no Sul do país, ou até mesmo no Nordeste, eles praticamente não existem, ou seja, não há representantes
desse grupo dentro da política brasileira. Os negros, os homossexuais já estão até ganhando um pouco mais de espaço dentro da representatividade política brasileira. Falta ainda os indígenas assumirem esse papel. Bom, gente, o que a matéria do PET dessas 2 primeiras semanas do PET 6 traz é sobre essa temática. Junto com o vídeo, eu vou estar enviando um texto para vocês também, explicando um pouquinho mais sobre essa questão, tanto da perseguição a esses grupos, quanto a montagem da Constituição de 1988. Além disso, tem um texto lá no PET que vai auxiliar vocês a fazer as atividades. Bom, junto com esse material todo, eu estou enviando para vocês um link de um questionário que eu montei. Esse questionário diz respeito à tentativa de aulas online. Cada vez mais nós, professores, temos falado, discutido que é necessário a gente sair dessa questão só dos vídeos e passar para uma aula online mesmo, essa 1 hora de duração por turma, onde o aluno pudesse conversar com o professor, não simplesmente só assistir os vídeos. Não sei, talvez na turma de vocês o Bruno já esteja fazendo isso, em outras séries, por exemplo, o Márcio já vem fazendo isso também com relativa frequência, a Renilda, eu acho, também tem feito isso ultimamente. Então, a gente usaria a ferramenta do Google Meet, que a gente já utilizou, por exemplo, no Fala Majolé e no Gingolé, para interagir com os alunos. Então, seria uma maneira da gente ter aulas, pelo menos, nesses 2 últimos patches que a gente tem para encerrar o ano. Nesse questionário, eu vou estar perguntando para vocês justamente o interesse que vocês têm nessas aulas. Por exemplo, numa sala de 30, pensando nos nonos anos, são 3 nonos anos, somos ali por volta de 100 alunos. Se pelo menos 35 alunos manifestarem, seria bom aulas online, ótimo, eu abro um horário perfeito para mim, porque essa situação de gravar vídeo, eu já vou ter que fazer dando essa aula online. Então, eu já mataria 2 coelhos ali numa cajadada só. E é uma maneira de vocês também interagirem, tirarem dúvidas já sobre os exercícios. A gente vai fazer a correção dos exercícios na própria live. Então, tudo ficaria mais fácil ali para vocês também se organizarem. Nesse questionário, além desse interesse das aulas online, eu vou estar perguntando sobre horários. Vocês têm notado que eu estou colocando material por volta ali do meio-dia, na parte da tarde. A pergunta que eu vou fazer é se vocês preferem essas aulas online, então, na parte da manhã ou na parte da tarde. Porque eu também tenho que me organizar aqui na minha casa. Na parte da manhã, minha esposa trabalha, eu utilizo o computador que eu tenho câmera e eu fico com minha filha, de 1 ano de idade, eu fico cuidando dela. E à tarde é o período que a gente inverte os papéis. Eu vou trabalhar e ela cuida da minha filha. E eu tenho acesso ao computador com a câmera. Mas se vocês falam assim, eu prefiro de manhã, William, a gente organiza aqui em casa para inverter esse horário, certo? Então, eu preciso que vocês respondam a esse questionário, certinho? Espero que vocês estejam bem, estejam fazendo as atividades. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Falou, e não esqueçam de responder o questionário. Falou, gente. Até mais.